Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, a leitura bíblica se encontra em Gênesis. Nós estamos lendo o primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, né? Moisés escreve os 5 primeiros livros do Pentateuco. E nós estamos agora no capítulo 19, né? Nós vimos ontem o encontro de Deus com Abraão, Deus revelando para Abraão o que ele iria fazer, ia destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Abraão intercede pela cidade, intercede pelas pessoas. Abraão sabia que lá estava seu sobrinho, né? E termina o capítulo de ontem dizendo que se fosse encontrado 10 pessoas na cidade, a cidade não seria destruída. E na verdade não havia 10 pessoas justas na cidade. Então vamos à leitura para a gente entender qual é o que aconteceu, né? Que nível, o capítulo 19 mostra para nós o nível do pecado, o nível do pecado que estava vivendo as duas cidades, e por isso precisou da intervenção divina para exterminar aqueles corações endurecidos que tinham naquela cidade. Diz o texto sagrado: ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhe: eis agora, meus senhores, vinde para a casa de vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Estou-lhes muito, e foram entrar em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar os pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si. Eles disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, né, os anjos, na verdade, né, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas? Todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e
e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandecestes a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha, ao tempo que destruía as cidades da campina. Lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deita com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ele se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Benjamim, é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Que episódio triste, né? Da palavra do Senhor, né? O capítulo 19 mostra a grande misericórdia de Deus, e por intermédio de Abraão, Deus resolve livrar, por causa da intercessão de Abraão, Deus livra Ló, sua esposa e 2 filhas, né? Na jornada, na caminhada do livramento, a esposa arrepende-se de andar com Deus e olha para trás e perde a própria vida, né? O que eu aprendo aqui, queridos, com a história de Ló? Ló inicia muito bem. Ele inicia a caminhada dele com Abraão muito bem. Ele prospera, né? Mas ele não termina bem. Ele escolhe estar no meio de uma cidade pecaminosa. Ele inicia bem, mas não termina bem, né? Então, um bom começo não significa garantia de sucesso.
Foi assim com Ló. Ele iniciou muito bem, mas não terminou muito bem. Ele não se preservou, mesmo estando na família de Abraão. Ele não aprendeu a honrar a Deus, né? Ele se deixou contaminar, né? Ló se encontrava, ele e sua casa, no meio de uma cidade totalmente pecaminosa, né? Ele escolheu dar suas filhas para os homens pecaminosos daquela cidade, né? Ele não sofreu, ele não inspirou, ele não motivou, ele não influenciou de forma nenhuma positiva aqueles homens daquela cidade. Pelo contrário, ele estava ali, ele, sua casa, sua mulher e suas filhas, né? Se contaminando, negligenciando as leis espirituais, né? Quando ele resolve dar as suas filhas em casamento para os genros da cidade, para um povo contaminado pelo pecado, isso mostra uma negligência das leis espirituais, né? Fica claro que Ló não exercia nenhuma influência naquela cidade, nenhuma influência. Fica claro que ele não era respeitado como homem de Deus, como homem honrado, né? Fica claro, né? O exemplo disso a gente vê, né? Quando termina o capítulo, né? A desonra total. Ló sofre a desonra total, uma lei espiritual quebrada, quando as filhas deitam com ele para suscitar descendência, tá? Totalmente influenciadas pelo pecado, não havia critério, não havia uma lei moral. Então Ló permitiu isso com a sua família. Ló permitiu isso com a sua família. Por isso que ele inicia muito bem a caminhada com Abraão, mas termina muito mal. E apenas por conta da misericórdia de Deus, Ló recebe livramento, né? A conversa de Deus com Abraão era que se houvesse 10 justos na cidade, Deus não destruiria a cidade. Não tinha justos na cidade, mas unicamente a misericórdia de Deus permitiu que Ló e sua casa saísse daquele lugar, Ló e suas 2 filhas, né? E não resolveu a vida de Ló, porque Ló não escolheu andar com Deus. Lembra do convite de Deus para Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Ló não escolheu andar na presença do Senhor e ser perfeito. Por isso que ele inicia bem, mas termina muito mal. Termina com a violação da lei espiritual de honra, suas filhas o desonrando, causando um grande dano. E da sua família vem 2 gerações, 2 descendências terríveis na face da terra, que são os moabitas e os amonitas. Então que Deus nos ajude e nos faça compreender que não importa o lugar onde a gente está, o que importa é que nós sejamos uma influência abençoada às pessoas que estão à nossa volta. O nosso Deus, ele precisa ser visto nas nossas vidas. O nosso Deus precisa ser visto. A bênção de Deus precisa ir além de nós. Precisa ser vista pelas pessoas. E, a meu ver, Ló não mostrou Deus na vida dele naquela cidade. Pelo contrário, ele se deixou influenciar negativamente por aquela cidade. Tanto ele como sua mulher, como suas filhas, todos se contaminaram com o pecado, né? Que Deus nos ajude, nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor dê entendimento desta palavra para o dia de hoje. Nos mostra, Pai, com clareza a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa trazer luz, esclarecimento, discernimento de luz e trevas. Pai, em nome de Jesus, eu oro assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até amanhã para a leitura da palavra.